Vamos ver agora mais um lançamento, dessa vez de trigo. A Embrapa apresentou no Show Rural uma cultivar de ciclo curto e que é resistente ao acamamento. E agora nós estamos aqui na área da Embrapa para mostrar algumas cultivares que são lançamentos, né? Uma delas tem grande produtividade e é um trigo melhorador. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o Rogério de Sá, que é pesquisador. Seja muito bem-vindo, já participou conosco outras vezes também. Obrigado. Bom, esse ano nós trouxemos para essa edição de 2023 do Show Rural de Inverno a BRS Coleiro. A BRS Coleiro é um trigo melhorador, né, com relação à qualidade, que significa dizer que ela tem uma alta força de glúten, né? É um trigo com bastante liquidez do ponto de vista de qualidade, porque é bastante demandado pelos moinhos, porque serve para fazer exatamente isso, né? Ele é melhorador, ele melhora trigos de qualidade às vezes um pouco inferior. Com relação a cultivo, né? Então, produtividade, ele se destacou muito pela sua adaptabilidade, ele produziu bem em várias regiões tritícolas, né? Aqui no Paraná nós dividimos em 3 regiões tritícolas e ele teve um bom desempenho nas 3 regiões. Então a gente considera uma cultivar muito adaptada a diferentes condições, né? E em termos de produtividade, ele teve entre os melhores materiais em todas as regiões onde a gente avaliou. Aqui na região oeste, por exemplo, ele ficou em primeiro lugar. Ele obteve produtividades nos últimos ensaios aí acima de 5 mil quilos por hectare. Olha só. Que é um potencial muito bom. Muito acima da média do Paraná, inclusive. Acima da média, isso. Com relação a doenças, né, ele tem uma tolerância muito boa às doenças de folha, né, principalmente oídio e manchas foliares. Então, um material que tem um bom desempenho também com relação a doenças. Com relação a giberela, ele tem uma tolerância boa para giberela também, tá? Tem uma moderada resistência também ao acamamento, né? Pode ser feito uso do redutor de crescimento sem problema, ele não apresenta nenhum tipo de fitotoxidez. É um material muito estável com relação tanto à produção quanto à qualidade também. Essa qualidade melhorador também ele apresenta sempre em várias regiões, sem haver muita variação com relação à qualidade. O que você... Hoje a região aqui é uma região altamente produtora de trigo, né? Como que você está vendo esse lançamento para a nossa região? Então, as possibilidades dele avançar em multiplicação de sementes? A gente acredita que ele tem um potencial muito bom para cá, principalmente se a gente olhar o que o produtor mais olha, que é a questão de produtividade. Né? Como ele foi campeão, vamos dizer assim, nos ensaios, né? Teve os melhores resultados de produtividade, a gente acredita que a gente está apostando bastante nessa cultivar aqui para a região oeste do Paraná. Né? A questão da sanidade eu acho que também contribui bastante, né? Seria um ponto positivo também. A Embrapa sempre se preocupa muito com essa questão de sanidade, né? E essa adaptabilidade que a gente falou, quer dizer, de várias regiões, né? Então isso permite também que a gente acredite que esse material possa ser ampliado o seu cultivo aí para todo o Paraná também. A gente conhece muito, eu conheço muito bem o Bassoli, que é o pesquisador, e ele trabalha muito sobre germinação na espiga. Como é o coleiro em relação à germinação na espiga? Ele tem uma boa tolerância também à germinação na espiga, né? É um material que a gente faz os ensaios, a gente tem um simulador de chuva, onde a gente faz o Bassoli conduz esses ensaios lá e a gente consegue fazer uma avaliação bem precisa dos materiais com relação à germinação. Então ele teve um bom resultado também com relação a esse aspecto. Você falou alguma coisa de redutor do crescimento. Você poderia explicar para nós qual é a função do redutor de crescimento no trigo especial e por que ele precisa de um redutor ou não precisa? Normalmente o redutor de crescimento ele é utilizado para reduzir um pouco o porte da planta, né? Isso reduz também a tendência de acamamento de algumas cultivares, né? O coleiro é um trigo com média tolerância a acamamento, né? Não é dos materiais mais resistentes, mas também não é tão suscetível. E ele pode ser usado o redutor do crescimento. O redutor do crescimento, existem as empresas que fabricam e comercializam, mas a gente testa todos os materiais porque existem algumas cultivares que apresentam fitotoxidez com relação à dose cheia do... Então a gente faz o teste para poder depois posicionar para o produtor e falar, pode usar o redutor em dose cheia que não tem problema. Existem alguns produtores que gostam muito de utilizar sempre, que acreditam que melhora um pouco o aspecto da planta,
a arquitetura da planta. Você melhorando a arquitetura, você melhora a distribuição também dos nutrientes para a formação do grão e uma produtividade maior. Exatamente. Você acredita que esse redutor de crescimento promove uma produtividade maior nele ou você está somente segurando aí a parte de acamamento? Eu não teria esses resultados para poder afirmar com precisão se o redutor promove algum ganho de produtividade. Acho que nessa questão onde ele reduz o acamamento, para uma cultivar mais sensível, aí sim, né? Porque eu evito que aconteça o acamamento que pode reduzir a produtividade. Mas não é obrigatório usar o redutor, dependendo da época que você planta, você vai manter um porte normal. A gente tem recomendado para essa cultivar de 300 a 350 plantas por metro quadrado, o que deve dar na linha aí em torno de 50 a 60 plantas nascidas por metro, considerando o espaçamento a 17 centímetros. Como que é o ciclo dele? Ele é ciclo médio, né? A gente classificou como ciclo médio, mas ele é um ciclo médio, vamos dizer, quase tendendo para um precoce, porque ele estaria entre 115 e 120 dias aí de ciclo, dependendo um pouco da região, dependendo um pouco do ano também, né? A gente sabe que pode ter variações aí em função do ano. Ele tem uma espiga bonita, como que é a doença da espiga dele? Ele tem uma tolerância para giberela, tem uma boa tolerância para giberela, e brusone ele é sensível. Ele tem sensibilidade a brusone, são poucos materiais que existem no mercado hoje aí com tolerância a brusone. Eu vou aproveitar para já perguntar para o Rogério sobre essa questão do aumento de produtividade na mesma área. Né? Nós estamos vendo aqui um exemplo que é o coleiro, que tem aí quase 5.000 quilos hectare, e isso é muito interessante da gente ver. Isso é fantástico. Né? Fantástico. Essa é uma situação que está sendo apresentada já, essa é a 4ª edição do Show Rural de Inverno, e a Embrapa vem estudando cada vez mais maior produtividade na mesma área. O coleiro é um exemplo prático disso, né? Vamos dizer, o melhoramento, né? O professor Celso citou o Dr. Bassoi, que é o melhorista que desenvolveu essas cultivares. O melhoramento trabalha sempre nessa ideia, né? De tentar trazer todo ano, para cada lançamento, um ganho de produtividade, um ganho de sanidade com relação a doenças, enfim, características agronômicas que podem ajudar o produtor. Agora, sem dúvida que o ponto, vamos dizer assim, mais importante que o melhoramento sempre busca é ganhos de produtividade, que é isso. E aí, ao longo desses anos, se a gente olhar variedades lá de 20, 30 anos atrás, o que nós já ganhamos em termos de potencial na cultura do trigo é algo realmente bem importante, bem expressivo. Bem expressivo. E agora eu vou perguntar, Rogério, em relação à qualidade da farinha que esse trigo produz, né? Ele é um trigo melhorador e a qualidade ótima para panificação, como está descrito ali na placa. Como é que é a farinha? Qual a qualidade desse trigo? Normalmente, o trigo que tem maior demanda, vamos pensar assim, dentro da indústria moageira, é o trigo tipo pão, classificado como tipo pão, né? Com uma força de glúten suficiente para que possa fazer o pãozinho francês lá crescer e ficar do jeito que a gente gosta. O trigo melhorador, ele tem uma força de glúten maior do que isso, né? Ele não seria adequado exatamente para fazer diretamente o pão francês, mas ele é usado normalmente no moinho para fazer mesclas com outras farinhas que eventualmente tenham uma qualidade um pouquinho inferior, e aí você consegue chegar no ponto ideal, equilibrar e fazer a mescla ideal que o moinho está precisando. Fazendo uma comparação ali, é uma espécie de coringa, assim, é aquela que a gente precisa, que todo moinho quer ter ali um pouco, uma quantidade ali de trigo melhorador, porque ele pode usar isso para chegar naquela qualidade que ele quer para poder fazer o uso na panificação, que é o uso principal dentro da indústria. Né? Muito bem. Então, obrigada, Rogério, pela sua participação aqui com a gente. A Embrapa mais um ano aqui no Show Rural de Inverno, né? E nos próximos a gente se encontra novamente. Tá bom, eu que agradeço.